Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e no vídeo de hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre siglas financeiras, aquelas que foram criadas para nos ajudar e acabam ajudando de certa forma, uma vez que é muito mais fácil eu falar num discurso que eu tenho um CDB que me rende 100% do CDI, do que falar que eu tenho um certificado de depósito bancário que me rende 100% do certificado de depósito interbancário. Parece papo de maluco, mas que acaba assustando muitas vezes o investidor, principalmente o iniciante, que entra na sua plataforma de investimento para realizar o seu primeiro investimento todo feliz e encontra uma tabela com uma série de siglas, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, CDI, cobertura do FGC, se assusta ou faz qualquer coisa ou não faz nada, enfim, não toma uma melhor decisão por não conhecer esses termos, que no final das contas são mais fáceis do que parece. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo, inclusive, que muitos deles acabam tendo o mesmo conhecimento que se repete. Mas aí eu já vou chegar nessa parte. Antes é bem importante comentar que, para facilitar, a gente só vai focar agora na renda fixa. E por que eu falo para facilitar? Tem muita gente que é afobada, já quer saber de renda variável, já quero investir, já quero mandar ver, não sei o quê. Calma, meu querido amigo e minha querida amiga, calma. O mundo das finanças peca muitas vezes por esse ponto. Você quer ir correr primeiro para depois aprender a andar, é aí que você coloca os pés pelas mãos, toma uma decisão errada, se traumatiza com o mercado, põe o dinheiro na poupança e perde dinheiro pro resto da vida. Esse não é o nosso objetivo aqui. Vamos com calma, focar na renda fixa primeiro. Ela não é tão fácil quanto parece também, mas também não significa que é o fim do mundo, um bicho de 7 cabeças, mas vamos primeiro aprender a andar para depois aprender a correr. Combinado? Um outro acordo nosso é com relação ao seu like. Não se preocupa em deixar o like agora, assiste o vídeo. No momento em que esse conteúdo ele servir para você ou você achar que é importante para algum conhecido seu, aí sim pode deixar o seu like, porque é uma forma de eu avaliar que esse conteúdo ele está sendo útil para você. Dito isso, então, bora pro vídeo. Como eu comentei, o conteúdo aqui ele vai começar a se repetir. É praticamente um conhecimento incone. Então, muito do que eu vou falar no início desse vídeo, mais pra frente ele só se repete. Então, vamos começar exatamente pela base, que são os indexadores. O que é o indexador? É a taxa de juros atrelado ao seu investimento. Então, todo investimento ele tem algum indexador atrelado. Pode ser um indexador pré-fixado, onde a taxa de juros ela é fixa do começo ao fim do seu investimento, ou pode ser uma taxa pós-fixado, que ela vai variando ao longo do tempo. Uma das mais famosas, inclusive, é o CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário. E aí, quando você vê esse interbancário, você deve imaginar que tem alguma coisa a ver com bancos. Não está errado. No final do dia, os bancos eles tendem a zerar o seu caixa. Então, se tem um banco com R$100 disponível, um banco com menos R$100 disponível, o banco A empresta para o banco B a uma taxa. Essa taxa é o CDI. Normalmente os investimentos de renda fixa possuem algum percentual desse CDI atrelado. Se você entrar agora na plataforma aí da sua corretora, do seu banco, você vai encontrar lá 100% do CDI. Então agora você já sabe o que o CDI significa. Historicamente, o CDI ele acompanha uma outra sigla muito famosa, que é a famosa Selic. Para quem não sabe, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Porém, mais importante do que o significado da sigla é o quanto ela impacta no seu bolso. E no caso da Selic, ela é a taxa mãe da economia, a taxa central, taxa referência, taxa das taxas. Você pode encontrar essa descrição de várias formas, desde que entenda que essa é a taxa que dá referência para todas as demais taxas. A título de exemplo, o próprio CDI acompanha a Selic historicamente em uma média de menos 0,1% abaixo. Então, se a gente tem uma Selic a 2%, igual recentemente a gente teve, o CDI vinha acompanhando a 1,9%. Se a gente tem uma Selic que rompe os dois dígitos, a 10%, 11%, o CDI vem acompanhando a 9,9%, 10,9% e por aí vai. Uma outra taxa que também segue a Selic pode ser a do financiamento imobiliário, caso você goste, sem juízo de valor aqui, pessoal. Se você for olhar no mercado quando a Selic era 2%, você vai encontrar uma taxa ali na casa dos 6%, 7%. E se você olhar quando a Selic rompeu aí os dois dígitos, você já encontra taxas maiores.
Só a título de exemplo isso, porque o ponto é que o aumento da Selic leva todas as outras taxas a crescerem junto com ela e a redução a mesma coisa. E a Selic nada mais é do que uma forma do governo controlar a inflação. Inflação essa medida pelo IPCA, que significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que também é um indexador. E aqui só um parênteses, esse amplo não é brincadeira, é amplo mesmo, porque, para quem não sabe, o IPCA ele é uma cesta de bens e serviços, onde é acompanhado a variação do preço dessa cesta, que é considerada essencial para a sobrevivência humana, mês contra mês, ano contra ano, e avalia o impacto do aumento dessa cesta de bens e serviços na renda das famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos. Então a gente está falando aí de R$1.000 até R$40.000, é bem amplo mesmo, mas fecha parênteses, foi só um comentário adicional. IPCA também é um indexador, então normalmente você vai encontrar os investimentos de renda fixa atrelados a algum desses indexadores ou até de forma híbrida. Você pode encontrar um investimento que tem uma parte pré-fixado e uma parte pós-fixado. Aí, meu amigo, minha amiga, vai da hora que você entrar lá e ver as opções disponíveis. Agora a gente entra exatamente nesse ponto. Em quais são as opções de investimento disponíveis aí na renda fixa quando você tenta fazer algum investimento. Um dos mais famosos é o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário, e nada mais é do que você fazer com os bancos o caminho contrário do que eles fazem com você. Normalmente você vai lá, pega um empréstimo e tem que pagar esse empréstimo num determinado prazo com uma determinada taxa de juros. Com o CDB, ele faz o contrário. Ele é o banco captando dinheiro com você, tendo que te pagar num determinado prazo e numa determinada taxa. As taxas são os indexadores que a gente já falou e os prazos você pode encontrar com liquidez diária, que significa que você consegue a qualquer momento resgatar esse investimento e ter ele em dinheiro, em mãos, para usar para qualquer coisa, ou pode ter carência. O que significa essa carência? Se você entra lá para realizar um investimento num CDB e encontra carência de 90 dias, significa que até essa carência ser cumprida, você não vai conseguir resgatar esse dinheiro. É bem importante que você olhe a carência, não fica focado apenas na rentabilidade, principalmente porque opções com carência tendem a pagar mais do que opções sem carência, até por dar uma maior previsibilidade de caixa para o banco. O ponto é que se você tem um dinheiro que você vai precisar usar no curto prazo, o ideal é que você não aplique ele com carência, porque você pode precisar desse dinheiro e não conseguir resgatar. Então é bem importante que você avalie essa variável também. Os CDBs eles possuem imposto de renda, é a tabela regressiva que está aparecendo aqui na tela, então quanto maior o prazo, menor a incidência de imposto de renda. E o banco usa essa forma de captação de recurso para o que bem entender, pode ser para o caixa, para resolver algum problema, enfim. Eles podem utilizar essa captação da forma como quiserem. Um outro investimento bancário muito parecido com o CDB são as LCIs e as LCAs. LCIs significa letras de crédito imobiliária e LCAs, letras de crédito do agronegócio. Elas são bem parecidas com o CDB, porque o banco está captando dinheiro também para te pagar num prazo, porém, não é para fazer qualquer coisa. As LCIs e as LCAs são formas de captar dinheiro a mercado para utilizar em projetos do setor imobiliário ou do setor do agronegócio. E como o nosso governo adora incentivar esses setores, não existe a incidência de imposto de renda nessas modalidades. Então até existe uma oportunidade aqui de você encontrar LCIs e LCAs com prazo de até 2 anos, pagando mais do que CDBs para o mesmo prazo. Isso por conta da incidência do imposto de renda, porque é regressivo no caso dos CDBs. Então você pode encontrar já isento uma LCI com prazo menor do que 2 anos, pagando mais do que se você colocar o seu dinheiro num CDB. Isso vai dar análise do investidor na hora que se deparar com as opções lá na plataforma. Um ponto importante aqui é que as LCIs e as LCAs possuem carência. Eu particularmente nunca encontrei com liquidez diária, não quer dizer que é impossível, mas eu nunca encontrei. E os indexadores são dos mais variados possíveis aí. Aqui é bem importante comentar que essas opções bancárias, elas possuem uma cobertura chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso nada mais é do que um seguro para o investidor que garante um valor de até 250 mil por CPF e 1 milhão a nível global. O que significa esse a nível global? Digamos que você tenha um valor investido no banco A e um valor investido no banco B,
de 250 mil em cada um. Isso significa que você tem os 500 mil assegurados, desde que em instituições separadas você tenha 250 mil que somem 1 milhão, ou só em uma instituição separada os 250 mil. Isso faz com que você tenha um seguro adicional caso esse banco venha a falir. Porém, é bem importante dizer que esses 250 mil é o valor total, já com os juros. Então vamos supor que você tenha 250 mil e aí, com o efeito de juros compostos, você tenha 250.100 no dia 2. Esse banco fale, você só está assegurado nos 250 mil, não nos 250.100. O 100 você acaba perdendo, mas ainda assim é um valor considerável e serve como um seguro adicional, principalmente para as pessoas que têm um pouco mais de receio de colocar o seu dinheiro em algum banco específico ou alguma instituição financeira específica, porque o Fundo Garantidor de Crédito ele é mantido tanto por bancos quanto por instituições financeiras. Eu, particularmente, nunca precisei utilizar o FGC. Se você já utilizou, aproveita aqui o campo comentários e escreve como que foi sua experiência, se foi tranquilo, se foi muito burocrático, se foi rápido a recuperação do recurso, enfim, até para nos ajudar caso tanto eu quanto quem também nunca utilizou venha a precisar. É bem importante ter a opinião de quem já passou por isso. Nice! E aí, se você perceber, eu falei que o FGC ele é mantido por bancos, mas também por instituições financeiras. Porque as instituições financeiras também têm opções para captar dinheiro a mercado. Uma delas é as LCs, que significa letra de câmbio. E câmbio não tem nada a ver com euro, dólar, que a gente está mais acostumado a ver por aí. Na verdade é de troca mesmo. E as LCs funcionam bem parecido com os CDBs. A única diferença é que no caso ela está sendo negociada por uma instituição financeira para captar dinheiro a mercado e utilizar para o que bem entender, também com um prazo acordado com o investidor e os indexadores dos mais variáveis possíveis, mas normalmente está atrelado ao CDI ou ao IPCA. O ponto aqui é que instituições financeiras apresentam um pouco mais de risco do que bancos, porque bancos possuem uma série de linhas de receita, né, as várias taxas que cobram por serviço, e as LCs elas são diretamente relacionadas com os empréstimos e o cenário de inadimplência do crédito no país. Então, se uma instituição financeira não fez o seu dever de casa corretamente e o cenário de inadimplência sobe, ela acaba sendo penalizada por isso, coisa que o banco consegue se segurar um pouco mais por conta das outras linhas de receita. Então, investir em uma instituição financeira possui sim mais risco do que investir num banco, até por isso que você tende a encontrar LCs pagando mais do que CDBs, mas ambos os casos possuem o seguro do FGC, então dentro dos limites que eu comentei, você pode ficar tranquilo. Também tem a incidência de imposto de renda regressivo no caso das LCs, bem importante comentar para você não ser pego de surpresa. Então aqui, só recapitulando, a gente já passou por opções de investimento do setor bancário e das instituições financeiras. Então todas essas têm a cobertura do FGC. Daqui para frente a gente vai entrar em opções diretamente com as empresas, então não vai ter a cobertura do FGC. Porém, você vai perceber que são bem parecidos com todos os termos que a gente já usou agora, sendo os primeiros que a gente vai comentar os CRIs e os CRAs, que significa Certificado de Recebível do Setor Imobiliário e Certificado de Recebível do Agronegócio, no caso dos CRAs. É uma empresa captando esse dinheiro a mercado para investir em algum projeto desses dois setores. Também não tem a incidência de imposto de renda, já que são setores que o governo adora, mas possui um risco maior, uma vez que você está tratando isso diretamente com empresas e não com bancos. Inclusive, não tem a cobertura do FGC, como eu comentei, e vou ser um pouco incisivo para você não esquecer isso. Isso faz com que, como o risco é maior, o prêmio por esse risco também. Então você acaba encontrando CRIs e CRAs pagando mais do que LCIs e LCAs. E com vários prazos, liquidez diária também é um pouco mais difícil, nunca vi, mas também não quer dizer que é impossível. E os indexadores pode ser normalmente a percentual do CDI, mas também existem atrelados ao IPCA, existem híbridos, são dos mais variáveis possíveis. E uma outra forma das empresas captarem recurso a mercado, não é bem uma sigla, mas é um termo que você pode ouvir bastante, são debentures. Debentures funcionam como os CDBs para banco e as LCs para instituição financeira. A empresa está captando o recurso a mercado para fazer o que bem entender, negociado a uma certa taxa, normalmente maior, porque tem mais risco, não tem FGC,
tem imposto de renda, então você tende a encontrar debentures pagando mais do que as opções anteriores, dado esse risco. De novo, vai da estratégia e o tanto de risco que você está disposto a correr no momento em que você encontra essa opção para realizar o seu investimento. Muito da renda fixa também envolve o apetite a risco e errado de quem pensa que não tem risco na renda fixa. Tem também. A única diferença é que, se comparado com uma renda variável, o risco é um pouco menor, mas não significa que ele não existe. E isso não é um problema. Risco não é uma coisa que se evita, risco é uma coisa que se gerencia. E com informação, você tende a minimizar o risco que você corre. É exatamente isso que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Então, como você pode ver, essas são as principais siglas do mundo da renda fixa, alguns termos também, como bônus, a gente passou aqui, mas te dá um belo norte de como começar a sua vida aí nos investimentos, ou pelo menos para que você não se assuste quando você encontrar cada uma dessas siglas na hora de investir. Se esse vídeo te ajudou, que é o que eu espero, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se não ajudou também não tem problema, não deixa o like, lembra do nosso acordo. Compartilha com alguém que você julga que seja importante ter esse conhecimento e principalmente, se eu esqueci alguma sigla, comenta aqui embaixo. É bem legal que a gente utilize esse campo comentários como uma extensão do conhecimento desse vídeo, já que juntos certamente sabemos muito mais do que só eu, separado. Espero encontrá-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!